Filhos e filhas de Deus, boa noite, paz seja convosco. Eu estava ali pensando, enquanto estávamos fazendo esse louvor tão lindo, tão maravilhoso. Hoje, que dia é hoje? Dia 15, né? Exatamente hoje, há 36 anos atrás, era um sábado. E eu e a pastora Eusina estávamos lá no pavilhão Abel Schultz para assumirmos a igreja como pastor. Uma piada, irmã. Uma piada, eu e a dona Eusina, para ser pastor da igreja, assumindo uma região com 47 igrejas. Foi um desespero, André. E quando cheguei perto daquele pavilhão, me deu vontade de fugir. Eu pensei, não falei para minha mulher, eu vou fugir. Eu vou fugir, não vou assumir esse negócio. Mas depois eu pensei, eu não sou homem de duas palavras. Falei para o meu pastor que eu ia assumir, seja o que Deus quiser. Mas eu fiz uma oração, entre agosto e setembro, outubro de 98, eu fiz uma oração para Deus, uma oração muito séria. E eu creio que Ele não mentiu, nem se enganou, nem me traiu. Então eu estou esperando. Faz 36 anos. Estou esperando, Davis. E eu sei que vai acontecer. Eu sei. Talvez hoje seja o início disso. Deus é quem sabe. Hoje eu falei para ele, tu sabe a oração que eu fiz. É uma oração que eu acredito que nenhum pastor, nenhum candidato a pastor faria a oração que eu fiz. Mas ele sabe da sinceridade do meu coração. Passaram-se 36 anos e nós estamos aqui começando uma campanha de Páscoa para falar do poder desse nome, a autoridade, como foi cantado nesse hino aqui, de olho que a tumba está vazia. Essa é a única confiança nossa. E a religião é algo que está relacionado com a fé, com crença. Crença em alguma coisa. E houve um tempo em que o ser humano acreditava nos astros, sol, lua, estrela. Depois passaram a crer em deuses que eles mesmos construíram. Homens construíram isso, relacionavam com a fertilidade, tanto do ser humano como da natureza, plantação, colheita. Deuses que eram atribuído a chuva, as plantas e etc. Adoravam naquela época um deus chamado Dagon, outro Baal, outro Azera, que era mulher de Dagon, de Baal, Astarote, um deus, segundo a crença deles, dos homens, esse Deus exigia sacrifício de crianças, recém-nascidas, inocentes. Era um Deus de bronze, com os braços estendidos assim, oco. Eles colocavam fogo dentro daquele Deus, e quando aqueles braços estavam incandescentes, pastor Márcio, os pais chegavam com seus filhos recém-nascidos e botavam em cima daquele braço incandescente.
para a criança morrer ali se contorcendo, acreditando que era um pedido daquele Deus para abençoar a nação. Infelizmente, o rei Manassés, descendente do povo hebreu, descendente do povo de Deus, esse rei ofereceu seu próprio filho, recém-nascido, um de seus filhos, que tinham muitos filhos, um deles ele colocou naquele braço incandescente, para que aquele Deus, imagine, pessoas que criaram-se dentro de um povo, de uma nação escolhida por Deus, que conheciam a história de tudo que Deus fez. Esse homem, fora de si, oferece seu filho ali para que aquele Deus de bronze respondesse para ele. Olha a loucura que chega um homem. A decadência da crença do ser humano, onde chega. Mas como Deus é Pai, e deseja que seus filhos vivam uma vida igual a dele, ele disse: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Não é essa semelhança, estatura aqui, mas o que está dentro de nós. E Deus querendo que nós voltássemos a viver isso, que nós pudéssemos viver uma vida adequada, enquanto o homem faz para, entendendo quanto o homem faz para conhecer um Deus de verdade, o que o homem é capaz de fazer, de comprar, se possível, ou se vender, para conhecer um Deus verdadeiro. Porque algo dentro do ser humano clama por descobrir algo maior, que só o estar aqui, nesse lugar, na terra, não é o suficiente para nós entendermos como é esse Deus, o que esse Deus é capaz de fazer. E aí Deus manda seu filho, Deus igual a ele, Deus sentado no trono, comandando tudo. E a Bíblia diz, lá em Provérbios, que esse filho foi o arquiteto, pastora Kátia, o arquiteto de Deus. Foi ele que arquitetou todo o universo, inclusive nós. Certamente colocou a prancheta, naquele tempo a gente falava em prancheta, né? Colocou na prancheta e disse: pai, o que tu acha? E o pai disse: olha, eu gostei. Então vamos fazer assim. Façamos conforme está no teu projeto. Esse Deus esvazia-se de si, deixa de ser Deus e transforma-se num ser humano. Deus encarnado, encarna através do Santo Espírito e nasce como um ser humano, para que nós pudéssemos entender esse Deus e viver para Ele. Então, nesse conceito, nesse tempo que Jesus nasce, também nasce o cristianismo, esse conceito religioso, que cresceu a ponto de nós sermos hoje a maior religião do mundo. Mas o próprio cristianismo, novamente, se divide entre os tradicionais, entre os pentecostais, neopentecostais, que somos nós, acreditamos nessa mudança. E nessa divisão, dentro do cristianismo, tem ainda os que acreditam na ressurreição, mas ainda andam com a fé tímida, a ponto de desfilarem nessa semana, neste tempo,
em que o cristianismo comemora a morte, a ressurreição do Salvador, do Messias, essa parte do cristianismo ainda carrega Cristo morto, desfilando pelas ruas, ensanguentado, sofrido, mal trajado. Não sei se é para tentar comover as pessoas a seguirem o seu mestre através de um sofrimento. Há uma grande parcela do cristianismo que ainda faz isso, acreditando que aquilo ali vai fazer com que os seguidores conheçam melhor o Cristo, quando a Bíblia diz que é diferente. A Bíblia diz que nós temos um Cristo vivo. E entre os evangelhos, esses evangelhos sinópticos parecidos, só o evangelho do Dr. Lucas, que era médico e seguidor de Jesus, dá esse destaque que eu vou ler com vocês. Lucas capítulo 24. Quero ser breve, mas eu quero que você me acompanhe. Lucas capítulo 24, versículo de número 5. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscai entre os mortos o que vive? Quantas pessoas estão hoje, amados, procurando entre os mortos aquele que vive, aquele que tem vida, aquele que respira, aquele que tem poder, aquele que ouve, aquele que responde? E as pessoas continuam procurando entre os mortos. Nos outros evangelhos fala que, tanto em Marcos como aqui, fala que Maria Madalena, Joana, Maria, mulher de Alfeu, mãe de Tiago, que nós temos nos discípulos dois Tiago, Tiago, irmão de Jesus, e Tiago, filho de Alfeu. E essa Maria, mãe de Tiago, está junto com Maria Madalena, e levaram ali naquela madrugada bálsamo, nesse texto que nós estamos lendo aqui, elas estão chegando ali para embalsamarem o corpo, porque elas acompanharam a crucificação. E eles, os discípulos, não entenderam o que Jesus tinha falado em João. Veja comigo ali João 16, um pouquinho para frente. João capítulo de número 16, versículo de número 20, quando ele diz: em verdade eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Eles não entenderam o que Jesus disse: vai chegar o momento. E agora, nessa semana, como o pastor André falou aqui, a semana que seguia, Jesus tinha dito para ele: vai chegar a hora que vocês vão ficar muito tristes, porque eu vou morrer. E vocês vão pensar que perderam. E o mundo todo, mundo atual, ali em Jerusalém, Israel, e o estar festejando, alegre, o mundo vai se alegrar, porque conseguiram matar o embuste. Eles tinham certeza que Cristo era um embusteiro, era um traidor da nação de Israel, e não reconheceram. Mas logo a tristeza de vocês vai tornar-se em alegria. Amém? Hoje não é tempo de cristão andar cabisbaixo. Hoje é tempo de nós levantarmos a cabeça e glorificarmos a Deus e fazer o que foi feito aqui agora nesse louvor. Adorar, porque Ele vive. A tumba está vazia.
E ele se faz presente, porque ele disse lá em Mateus: eis que estou convosco todos os dias. E se ele falou, meus irmãos, tome posse disso. Cristo anda no nosso meio, melhor, ele vive dentro de nós. Não pense que Cristo chega aqui, o culto vai começar 8 horas, então 6h30 para mim não me atrasar, eu vou chegar ali, vou entrar na igreja do Evangelho Quadrangular, vou me sentar lá no púlpito, como tem algumas igrejas que tem assim um monte de cadeira aqui, só figurões. E ele fica ali sentado. Não. Ele vem com cada um de nós. Quando vamos chegando na casa dele para adorá-lo, e vive dentro de nós, ele comunga conosco, ele nos entende, ele caminha conosco na alegria, na angústia, na dor, na tristeza, ele diz: eu estou contigo, não temas. Não temas, porque foi o que os anjos falaram para as mulheres. Não temam. Por que vocês estão procurando no meio dos mortos aquele que vive? Não se procura quem está vivo no cemitério. Assim como os discípulos e as mulheres não acreditaram na ressurreição, muitos chamados cristãos ainda estão tristes com a morte de Jesus. Mas ele disse em João 14:12, nós estávamos no 16, olha aí, João 14:12. Olha só que promessa para mim e para você. Em verdade eu vos digo, que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. Você crê em Jesus? Se você crê, as obras que ele fez, nós hoje podemos fazer. O que ele fez? Ele curou leproso, ele ressuscitou mortos, ele curou pessoas de toda espécie de doença, ele libertou oprimidos do diabo. Ele disse: se você acreditar em mim, vocês vão fazer isso e muito mais. Eu acho que não dá para fazer mais do que ressuscitar um morto, mas ele está falando em expansão, em tamanho, porque o mundo daquela época era muito pequeno. Olha o mapa daquela época. Roma, ou melhor, a Itália naquela época era uma coisinha assim, dentro de... O centro de Roma hoje era toda a Itália. Embora tivesse o norte, o sul, mas era um povoadinho aqui, um povoadinho lá. Ele disse: vocês vão fazer muito mais, porque essa palavra, essa autoridade vai se espalhar pelo mundo inteiro. E eu não vou vir amanhã ou depois da manhã, porque tem muita gente para me salvar. Deixa esse mundo crescer, porque eu quero salvar milhões e milhões. Eu quero curar multidões. E se eu estou pronto, eu dou autoridade para vocês fazerem o que eu fiz também. Amém? Ele falou: eu libertei pessoas do cativeiro, do diabo, eu ressuscitei mortos, e aquele que crê em mim fará isso também. Amados, chegou o nosso tempo de curarmos os enfermos, de soltarmos as correntes que prendem pessoas que ainda estão presas, de levantarmos aqueles que estão caídos, procurando entre os mortos aquele que vive. Você já foi procurar alguém que está vivo no cemitério? Você já foi procurar alguém para fazer um aniversário, uma festa lá no cemitério? Já foi procurar sem terra, sem teto, morador de rua no cemitério? Não, porque lá é lugar de morto. Você vai procurar aonde tem vida. E nós estamos aqui, amados, para nós fazermos aquilo que Ele mandou fazer. Aqui está em nosso meio aquele que vive, que a morte não pode detê-lo. Veja ali Apocalipse, capítulo 1. Já estou terminando. Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 e 18. Eita. Quando eu vi, caí a seus pés como morto.
Porém ele pôs sobre mim a mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho a chave da morte e do inferno. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Não é o diabo que tem a chave do inferno, não. É o nosso Jesus, é o nosso Rei, é o nosso amo, é o nosso Senhor, é o nosso Messias. É Ele que tem tudo isso. Qual tem sido o teu problema, meu irmão e minha irmã? Qual é a tua dificuldade? Qual é a tua doença? Talvez você diga: pastor, meu problema é muito sério. Meu problema ninguém resolveu até hoje. É porque você certamente ainda está conhecendo o Cristo crucificado apenas. O Cristo que ainda está morto, sem autoridade.